escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor. O que Deus espera de nós como cristãos? O que nós devemos fazer, o que nós devemos ser para efetivamente mostrarmos ao mundo que nós somos transformados e salvos por Jesus Cristo. A lição de hoje ela traz um tema muito legal. Ela visa trabalhar justamente com aquilo que Deus espera de nós. O tema da lição de hoje, então, é as qualidades que Deus requer, a lição de número 5. E como texto básico, hoje nós vamos estar trabalhando nessa lição com o livro de Miqueias. Profeta, né? É o livro do profeta Miqueias, que se localiza no Antigo Testamento. E a lição ela trabalha com todo o livro de Miqueias, que tem 7 capítulos, não é um livro tão grande, mas que traz uma lição muito preciosa. E são 2 textos básicos que nós vamos estar trabalhando hoje, a partir dele desenvolvendo toda a lição. O primeiro está lá em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, que diz o seguinte: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Então aqui nós vemos Miqueias trazendo aquilo que Deus exige de nós. 3 elementos que a gente pode perceber no texto: prática da justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. E nós temos um outro texto que a gente vai estar usando como base, está lá em Miqueias 4 e 5. Diz: porque todos os povos andam cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós, andaremos em o nome do Senhor, nosso Deus, para todo sempre. Então, só para a gente entender um pouquinho o contexto, né, do livro de Miqueias, Miqueias ele pegou durante o tempo de expansão da dominação assíria. A Assíria, não confundir com a Síria, são 2 reinos que existiam na época. A Síria tinha sua capital em Damasco, e localizado ali onde hoje é a Síria e uma boa parte da Turquia. E a Assíria tinha capital em Nínive, ali onde a cidade em que Jonas foi enviado para pregar. O seu território pegava praticamente todo o atual Iraque. E Miqueias fala na época dos reinados de Acás e Oséias. Para você entender o contexto histórico, está lá em 2 Reis 16, 1 a 8 e 2 Reis 18, 17 a 19 e 33. O que a gente pode extrair basicamente desses 2 textos, né, da leitura, né, dos 2 textos de Reis, basicamente era que tanto Acás como Oséias foram reis maus. A Bíblia fala que eles foram reis maus perante o Senhor, praticaram diversas abominações, pecados, levaram o povo a adorar outros deuses. Acás, inclusive, chegou a até sacrificar, queimar vivo um filho em sacrifício a outros deuses. O texto também mostra que foram reis que fizeram alianças com outros reinos, inclusive com a Síria. E essa união, né, com esses outros reinos acabou gerando uma contaminação da religião em Israel e em Judá. Eram 2 reinos já divididos, né, com práticas pagãs. Então, a gente percebe ali da leitura de Miqueias, né, que tanto em Israel quanto em Judá, nessa época,
se estabeleceu um enorme contraste entre aqueles que eram excessivamente ricos e os pobres oprimidos, né? Então, havia ali, portanto, uma desigualdade de renda, né, muito grande. Pessoas muito ricas com muita coisa e muitas pessoas que não tinham praticamente nada, né? E não só isso, né? Essa desigualdade, né, que gerava certamente uma opressão sobre os mais fracos, os mais pobres, ela era apoiada pelos líderes políticos e religiosos, né? Isso está lá descrito no capítulo 3 de Miqueias, né? E é interessante que a gente vê, quando a gente lê o livro de Miqueias, é sempre recomendável, né? A gente nem precisaria falar, mas é importante, né, ressaltar isso, mas é bom que vocês leiam os textos que são mencionados na revista, né, para que vocês possam entender as ideias que vão ser trabalhadas e principalmente o contexto, né? E esse capítulo 3, quando você lê, né, não só o capítulo 3, mas todo o livro de Miqueias, o que a gente percebe é que há uma similaridade muito grande com o nosso contexto atual, né? Nós temos, não só no Brasil, mas no mundo hoje, né, uma desigualdade econômica, financeira muito grande. Pessoas que têm muito, né, e muitas pessoas, poucos, né, tendo muito e muitos tendo nada, né? Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, nós temos aí que as 500 pessoas mais ricas do mundo, elas têm uma riqueza superior a mais da metade do que o mundo produz, né? Quer dizer, 500 pessoas. Essas 500 pessoas, nos últimos 2 anos, a gente fala nos últimos 2 anos porque, principalmente o ano passado, por conta da pandemia, né, foram pessoas que ficaram muito ricas, né? Enquanto isso, a gente tem, por exemplo, no Brasil, né, quase 70% da população em situação de risco alimentar, né? Ou seja, pessoas que não têm o que comer ou muitas não têm o suficiente o que comer, né? Então, é um contexto que é descrito ali em Miqueias que é muito similar ao que nós vemos na nossa sociedade, no Brasil, no mundo, né? Mas mais especificamente no Brasil, que é onde nós vivemos hoje, né? E a questão que se nos coloca é qual o papel da igreja nesse contexto, qual o papel nosso como cristão nesse contexto, né? Então, objetivos da lição de hoje é entender a importância da prática da justiça como realidade social, né? Quer dizer, quando se fala em justiça na Bíblia, há diversos sentidos, né? Mas a justiça também pode ser entendida nesse aspecto de intervenção na realidade social, né? Quer dizer, quando há situações que demonstram injustiças ou situações degradantes, né, a igreja tem a obrigação de se levantar a voz contra isso e intervir na realidade social, né? Compreender também a importância da misericórdia na vida cristã, né? Esse é um outro aspecto importante, né? Nós, como cristãos, que somos salvos e transformados por Jesus Cristo, muitas vezes nos tornamos arrogantes, achando que somos melhores do que os outros, né, que não têm a Jesus, né? E nos esquecemos que o que nós somos, a transformação que foi realizada na nossa vida, foi uma obra da graça de Deus, né? E aprender também que a humildade é exigência para caminhar com Deus, né? A Bíblia nos fala que Deus resiste aos soberbos, né? E nós temos, portanto, que aprender a caminhar de forma humilde, a entender o que Deus requer de nós, né? E que Ele é o Senhor da nossa vida. Bom, então, o contexto, né, que se desenvolve a profecia de Miqueias, a gente já começou a ver, mostra que a má liderança em Israel levou toda a nação a se tornar corrupta, né? Então,
um problema que começa na liderança política e religiosa, não é apenas política ou apenas religiosa, mas é política e religiosa, né? A gente viu, e vocês vão poder encontrar isso na leitura do livro de Miqueias, que havia uma opressão dos mais ricos sobre os mais pobres com o beneplácito, né? Com a permissão de líderes políticos e religiosos, né? E aí a gente vê, né, essa degradação moral e espiritual de Israel, lá em 2 Reis 17:7, quando diz: tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizeram subir da terra do Egito de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Quer dizer, quando há alianças de Israel e de Judá também, que é outro reino, mas de Israel com a Síria, né, Acaz e também Oséias permitem com que práticas pagãs, outros deuses, entrem na vida diária, na vida cotidiana do povo de Israel, né? E o povo de Israel havia começado a temer, ou seja, o sentido aqui de temer outros deuses implica em adorar, né? Começaram a adorar, a ter práticas pagãs totalmente contrárias àquilo que Deus havia estabelecido. E a gente vê essa degradação da liderança de Israel, né, lá em Miqueias, sendo denunciada lá em Miqueias 3:11, quando diz: os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá, né? Como eu falei, é muito interessante, né, a similaridade do contexto em que Miqueias fala com o que nós vemos hoje no nosso país, né? Quer dizer, a justiça pervertida, os líderes religiosos buscando o próprio interesse, né? Aqueles que se dizem profetas e homens de Deus falando, né, apenas por interesse econômico, né? E nós temos bancadas evangélicas no Congresso, né? E tudo isso, né, a gente vê com essas pessoas usando o nome do Senhor para justificar os seus atos maus, né? Como o texto de Miqueias fala, né? E ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Como se simplesmente se alegar, né, ou se autodenominar cristão fosse suficiente para nós termos Deus do nosso lado, né? E aí nós vemos a Miqueias dizendo: Deus castigaria seu povo por meio dos assírios devido ao seu pecado. Ou seja, aquele povo em que Israel havia recorrido, né, em aliança para se opor à Síria, seria esse povo que Deus usaria para castigar Israel pelos seus pecados, né? E aí nós vemos tanto Israel quanto Judá, né? São dois reinos, né? E aí nós vemos aí Miqueias 1:5, né? Dizendo, falando do pecado, né? Quer dizer, qual a razão, né, desse julgamento, né, e desse castigo, né? E aí Miqueias fala: tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel, né? Qual a transgressão da casa de Jacó? Não é Samaria? Né? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? É interessante que a pergunta aqui, né, faz referência a Samaria, capital de Israel, do reino do norte, e Jerusalém, que é a capital de Judá, do reino de Judá, né? E qual seria a transgressão de Jacó? Qual que seria o pecado, né? Quando se refere a Samaria e Jerusalém, está justamente apontando que o pecado tinha o seu elemento principal, o seu ponto inicial, justamente na liderança, na classe política e religiosa que governava em Samaria e em Jerusalém, né? Eles que haviam buscado alianças e que haviam introduzido práticas pagãs no meio do povo. Então,
E, assim, diante desse contexto, né, o povo fala, bom, a gente está pecando, mas a gente está praticando vários atos ritualísticos, né, no templo, né? E aí o povo pergunta, com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso, né? E aí o Miqueias dá a resposta, né? O que Deus quer? Vocês estão falando aí que praticam atos ou rituais que são previstos nos livros sagrados e que Deus havia requerido, né? Havia sacrifícios, havia holocaustos, mas o que efetivamente Deus requer, né? E o texto de Miqueias vai mostrar justamente aquilo que Deus espera de nós, em termos de prática cristã, né? Ou seja, aquilo que agrada a Deus. E um ponto que a gente tem que entender, né, é que aquilo que Deus requer só pode ser acessado, nós só podemos ter acesso a essa vontade de Deus, primeiramente conhecendo o próprio Deus da aliança. Né? Quer dizer, não é possível, né, uma vida cristã sem Cristo. Né? Parece óbvio, né, o que eu estou falando, mas o que a gente vê, né, infelizmente, não só lendo Miqueias, né, o contexto da época, mas o que nós vemos hoje na nossa sociedade, né, é um número de pessoas que se dizem cristãs, né, mas que não conhecem a Cristo, ao próprio Jesus. Né? A religião, e se falava muito há algumas décadas de o Brasil se tornar evangélico e que isso ia trazer mudanças na nossa sociedade, infelizmente trouxe mudanças para pior. Né? Nós somos uma sociedade pior do que nós éramos. Né? Por quê? Porque nós temos muitos evangélicos, né? E ser evangélico hoje, de certo modo, virou moda, né? Muitos evangélicos que não conhecem ao próprio Deus da aliança. Então, antes de se fazer o que é requerido de nós, o próprio Deus quer que nós o conheçamos. Né? Conhecer a Deus, portanto, é um pressuposto, né, necessário, uma condição sine qua non, para que a gente possa entender aquilo que Deus quer que nós façamos. E aí Oséias traz um importante texto, né, quando ele fala lá no capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rege a terra. Então, nós precisamos conhecer a esse Deus da aliança. Né? Esse Deus da aliança que, primeiro, né, é um Deus que é juiz. Né? A gente vê lá em Miqueias 6:1-2 dizendo: ouvi agora o que diz o Senhor, levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Então, esse Deus que nós temos que conhecer, ele é um Deus que é amor, a Bíblia fala que ele é amor, mas ele é um Deus que é juiz. Ele é um Deus que ele julga o pecado. Quer dizer, nós temos que, portanto, buscar conhecer esse Senhor, porque depois, quando nós buscarmos entender aquilo que ele requer de nós, nós temos que compreender de que a prática contrária daquilo que Deus exige de nós traz juízo. Deus nos julga por aquilo que nós fizemos. E outro ponto, né? Deus, ele é aquele que está próximo, né? Deus não é um ser que está lá no céu, longe, né? Preocupado com coisas cósmicas mais importantes, mas é aquele Deus que acompanha de perto aquilo que acontece na sua criação. Há uma corrente de pensamento filosófico, científica, que é chamada deísmo, que diz que Deus existe. O universo foi criado por Deus, mas Deus, após criar o universo, ele deixou o universo à sua própria sorte, as próprias leis que ele criou.
Então, seria um Deus que está lá longe, ele não intervém na nossa realidade, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E aqui Miqueias fala justamente o contrário. Diz, porque eis que o Senhor saiu do seu lugar e desce e anda sobre os altos da terra. Deus é aquele, portanto, que ele julga os pecados, né? Ele julga os atos de justiça porque ele está próximo, porque ele está vendo o que está ocorrendo, né? O que a gente vê, infelizmente, é homens maus, líderes políticos, religiosos, né? Pessoas com poder, né? E as pessoas em geral praticando atos, né? Em nome de Deus e achando que Deus não está olhando aquilo que eles estão fazendo, né? Deus, talvez a sociedade, nós não consigamos enxergar a prática desses atos maus, mas Deus está enxergando, né? Não há local escuro onde o mal possa ser praticado à revelia do conhecimento de Deus. Deus, ele está presente, né? Mas esse Deus que ele é o juiz e que ele está próximo, né? Ele é um Deus amoroso e perdoador, né? Miqueias 7, 18 e 19 diz, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. A mensagem de Miqueias é uma mensagem dura contra Israel e Judá, mas também é uma mensagem de esperança, né? Miqueias não fala de um Deus que simplesmente é um juiz que julga de forma implacável, né? Não é um Deus que está próximo ali, nos vigiando, controlando as nossas vidas de uma forma autoritária, né? Mas ele é um Deus que também mostra o seu amor e mostra o seu perdão. João 3,16 diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Há, portanto, na mensagem de Miqueias uma mensagem de esperança, né? Apesar do pecado apontado, apesar da corrupção moral, há um caminho, né? Há uma solução, né? Há um perdão, né? Há misericórdia. Bom, depois a gente entender quem é esse Deus da aliança, né? Quais seriam 3 ações que Deus requer de nós que a gente identifica no texto, né? É lógico que o texto ali ele não exaure tudo aquilo que Deus requer de nós, né? Mas diante desse contexto de corrupção moral, né? Nesse contexto de opressão, né? Nesse contexto em que outros deuses acabam entrando, né, dentro da igreja, e assim, isso é muito importante a gente entender, quando falo de outros deuses, quando a Bíblia fala de outros deuses, né, a gente não pode ter uma visão reducionista e achar que a gente está falando só de imagens, de escultura, né? Tudo aquilo que entra no lugar de Deus, tudo aquilo que ocupa aquele lugar de dignidade que só pertence a Deus, isso é um falso Deus, né? Isso são ídolos, né? E nós, evangélicos, temos muitos ídolos no coração, né? Nós gostamos de apontar os ídolos dos outros, mas nós temos também, né? Então, a gente tem que entender isso, quer dizer, nesse contexto de falsos deuses entrando, a gente tem que ampliar para a nossa realidade hoje para entender justamente esses ídolos que muitas vezes nós agasalhamos no nosso coração e não são ídolos materiais, né, ídolos de esculturas, mas que são falsos deuses, né? Então, quais são essas 3 ações, né? Então, a gente vê que Deus deu ao povo a lei como um guia para viver na aliança, né? Mas essa lei havia sido ignorada pelo próprio povo, né? E aí o povo dá uma resposta seguinte, olha, e essa insinuação, inclusive, mostra, né, esse problema do povo ter ignorado a lei, né, que era a insinuação de que Deus estava interessado mais na quantidade de sacrifícios de animais e humanos, né? Isso é um indicativo, né,
de que o povo não havia entendido qual é o significado, qual que é a ideia principal da lei. Quer dizer, será que Deus exige efetivamente essa prática ritualística? Será que isso é o mais importante? Será que praticar rituais religiosos é aquilo que efetivamente Deus espera? E aí a gente vê lá no Salmo 51, um salmo muito conhecido, versículos 16 e 17, uma resposta. Pois não te comprases em sacrifícios, é o salmista falando, do contrário eu te daria. Não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então, a resposta, que o povo tinha não é a prática de uma quantidade maior de sacrifícios. Quanto mais sacrifícios de animais humanos eu fizer, quanto mais práticas meramente ritualísticas eu fizer, mais eu vou estar agradando a Deus. O que Deus olha é o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito. É isso que Deus olha. Bem diferente do que a gente vê em muitos evangélicos hoje. Achando que simplesmente indo à igreja eu vou estar cumprindo com a minha parte. Vocês já devem ter ouvido isso, espero que não tenham falado isso, ou pensado isso, como se simplesmente ir à igreja é uma solução para os nossos problemas e nossos pecados. Ou eu simplesmente, mecanicamente, ler a Bíblia, como se simplesmente ler a Bíblia todos os dias fosse a solução dos nossos erros. A Bíblia nos fala aqui que sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito. E aí o salmista depois ele completa. Olha, depois de você apresentar a Deus um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, aí ele fala no versículo 19, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Então, e a igreja está com os irmãos, agora a gente infelizmente não está podendo por conta da pandemia, mas está juntos, está orando com os irmãos, está praticando certos rituais que a própria Bíblia coloca, que não se confundem a um mero ritualismo, por exemplo, a participação na ceia do Senhor, quando possível, isso só faz sentido, é isso que o salmista está falando aqui, ou seja, todos esses atos ritualísticos que a gente vê, toda essa liturgia que existe e é necessária num culto, isso só vai fazer sentido quando nós tivermos um espírito quebrantado e um coração compungido e contrito. Então, o ponto de partida para qualquer ação que Deus requer é justamente esse espírito quebrantado e esse coração compungido e contrito. Mas o nosso texto básico cita 3 ações. E a primeira dessas ações é praticar a justiça. Então, a ideia aqui, quando se fala de praticar a justiça, significa realizar a vontade do Senhor da aliança nos aspectos cotidianos. Está ligado ao mandato cultural que nós vimos lá na primeira aula, que é o relacionamento nosso, nós como cristãos, da igreja com a sociedade. A igreja, portanto, é aquela que expressa essa justiça de Deus, e se levanta contra a prática da opressão. Quer dizer, quando a gente fala de justiça, há diversos sentidos filosóficos da justiça, não vou entrar aqui nesses detalhes, não nos interessa, mas a gente pode entender a justiça, dentre outras coisas, como a promoção maior, cada vez maior, da ideia de dignidade da pessoa humana. E essa ideia de dignidade da pessoa humana, não transformar o outro como um objeto, um instrumento,
mas alguém que é dotado de um valor intrínseco, né, está extremamente ligado com a ideia, com a antropologia bíblica, com a ideia bíblica sobre o homem, né? O homem é a criação de Deus, né? E quando o homem peca, ele se distancia desse modelo de criação ideal, né? E aí Jesus vem e apresenta a possibilidade, né? Ele apresenta o modelo de Deus para o homem. Quando nós somos transformados por Jesus, né, nós ficamos cada vez mais parecidos com Ele, né, e, portanto, mais próximos àquilo que Deus criou em termos de humanidade, né? Então, a justiça aqui é justamente a igreja, nós como cristãos individualmente, nos colocarmos contra, né, tudo aquilo que se opõe a esse modelo ideal de humanidade, né, que é estabelecido na Bíblia, né? Por isso que Miqueias levanta a sua voz contra os ricos e poderosos que oprimiam aos pobres, né? Como é que alguém pode ter muito e muitos não ter nada? E a gente vê lá o Salmo 10, 17 a 18, dizendo: Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Quer dizer, a preocupação com a justiça, né? A justiça social, lembra que a gente está falando de um mandato social, né? A justiça social é uma preocupação que a gente vê em vários lugares da Bíblia, né? A gente vê lá no Salmo 15, 1 e 2, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Nós vemos aqui, então, a prática da justiça como algo importante, como algo exigido, né, de nós cristãos, né? Se você não fica incomodado com diversas situações de injustiça que a gente vê na nossa sociedade, né, alguma coisa errada com você, enquanto cristão, né? Uma das ações que Deus requer e que a gente vê lá em Miqueias, né, que Miqueias levanta, né, para apontar o pecado do povo, é justamente essa falta da prática da justiça, né? O que o Senhor pede de ti, diz lá em Miqueias 6,8, que nós lemos como versículo básico, é que pratiques a justiça. A justiça, portanto, não pode ser um discurso vazio, né, em que a gente fala, e nós evangélicos temos esse hábito ruim, né, de falarmos muito e praticarmos pouco. A justiça tem que ser concretizada, efetiva, porque a justiça é uma exigência de Deus para nós. Nós vemos lá o Salmo 146, 7 e 8, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor guarda o peregrino, ampara os órfãos, o órfão e a viúva, porém transforma o caminho dos ímpios. E aí a gente tem uma imagem forte no fundo, né? Uma criança morrendo de fome e um abutre, né, ao fundo, simplesmente esperando ela morrer para comer a sua carne, né? Quer dizer, quando a gente fala aqui do órfão, da viúva, do peregrino, né, eram pessoas que pertenciam a grupos vulneráveis, né, da época, né? Hoje, esses grupos vulneráveis são outros, né? E, portanto, a igreja tem que olhar, nós como cristãos temos que olhar para essa nossa realidade hoje. Quem são os vulneráveis, né, de hoje? Quem são as pessoas oprimidas de hoje, né? O que a igreja tem falado, né? Quando nós olhamos, e a gente, praticamente diariamente, a gente vê reportagens, né, de grupos vulneráveis, né, de pessoas oprimidas, isso tem incomodado você, né? Isso tem incomodado a igreja? Nós temos falado com isso? Ou nós temos escolhido alguns pecados de estimação que são pecados e devem incomodar a igreja, mas nós temos fixados em alguns pecados e só falamos deles,
né? Quer dizer, a justiça, a prática da justiça exige em que nós nos coloquemos contra a toda e qualquer prática da injustiça, né? No mundo de hoje, nós temos, por exemplo, a questão dos refugiados, né? O Brasil é um dos países que recebem refugiados, né? Pessoas que são obrigadas, forçadas a se deslocar do seu lugar, né? E que chegam a outro lugar com nada, né? E isso tem incomodado a igreja, né? Nós temos no Brasil diversos grupos vulneráveis, os índios, né? Há alguns dias uma autoridade pública manifestou o desejo de colocar fogo na floresta para matar índios. E isso é uma situação absurda, né? Isso não incomodou a igreja. Isso não incomodou a igreja, né? Quer dizer, o que Deus requer de nós é a prática da justiça. E aí nós vemos Tiago falando lá no capítulo 1, versículo 27, a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Quer dizer, a nossa religião ela é falsa se a gente não manifesta essa transformação que Deus fez na nossa vida em relação a situações de injustiça no mundo. Mas também a gente vê que outra ação que Deus requer é amar a misericórdia. E a gente vai perceber que essas três ações que são mencionadas lá em Miqueias 6:8, elas têm muita relação uma com a outra, né? A prática da justiça está ligada com a misericórdia, né? Quer dizer, a misericórdia significa ter compaixão e fidelidade a Deus e aos homens. Tem a ver com relacionamentos em família e com o próximo, com aqueles que são mais necessitados, né? Aqui eu tenho um mandato social, né? Eu acho que eu acabei até falando errado, a prática da justiça é um mandato cultural. Aqui a misericórdia é um mandato social. O que significa isso, né? E a gente vê lá, por exemplo, em Zacarias, capítulo 7, versículos 9 a 10, é o seguinte: assim falara o Senhor dos Exércitos: executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão, não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Interessante aqui, né, que, de certo modo, o texto aqui de Zacarias descreve uma situação totalmente oposta àquilo que Miqueias aponta como erro dos líderes lá de Israel. Quer dizer, os líderes eram aqueles que proferiam sentença com suborno, né, não se preocupavam com os oprimidos, oprimiam os mais fracos, o estrangeiro, intentavam o mal contra os outros, no próprio coração. Aqui Zacarias fala: olha, nós temos que justamente fazer o contrário, né? A gente tem que executar juízo verdadeiro, nós temos que mostrar bondade, nós temos que mostrar misericórdia, né? A gente não pode oprimir aqueles que estão em situação de vulnerabilidade, né? Aqui fala do estrangeiro. Eu citei aqui o problema que nós temos, por exemplo, no Brasil, e é um problema no mundo, né? Do refugiado, né? Os pobres, né? Pessoas pobres que nós temos no mundo, né? Uma quantidade enorme de pessoas, né? Bilhões de pessoas acordam todo dia sem ter o que comer e sem ter o que beber, né? Enquanto isso, nós vemos pessoas poderosas tramando o mal contra o seu próximo. Alguns dias atrás também, um empresário conhecido no Brasil fala uma tremenda bobagem, né, com relação aos pobres, como se a prática de uma justiça social, né, de dar um mínimo para aqueles que não têm nada, né, fosse deixá-lo, né, uma pessoa que é muito rica, pobre, mais pobre, ou seja, ele continua a ser um rico, mas um pouquinho mais pobre, né? Isso é intentar o mal contra o próximo, né? Quando a gente olha para alguém
passando necessidade. A gente está falando de alguém que não tem nada, né? Ou que tem muito pouco, né? Lembra que no Brasil nós temos quase 70% das pessoas em situação de risco alimentar, né? Isso é intentar o mal contra o próximo, isso não é ter misericórdia, né? Isso não é, portanto, praticar aquilo que Deus exige de nós, né? Aquilo que Deus espera de nós, né? E o texto fala que a gente tem que mostrar misericórdia a cada um ao seu irmão, né? É interessante quando eu falo de prática da justiça, né, embora isso envolva o indivíduo, mas está ligado mais a uma prática coletiva. A igreja, né, nós, através da igreja, da nossa comunidade, nós atuarmos para intervir de forma positiva na sociedade, né, mostrando o que é a justiça sob uma ótica bíblica, né. A misericórdia está ligada muito mais ao indivíduo, né, a prática do indivíduo, né. É interessante porque eu estou falando que isso é interessante. Porque não adianta simplesmente eu praticar a justiça e querer transformar a igreja numa entidade meramente política, numa ONG. A igreja não é isso, né? Eu busco a prática da justiça, eu busco me opor a toda injustiça na sociedade, mas eu não tenho a capacidade de mostrar misericórdia para com o meu irmão dentro da igreja, né? E o que Miqueias coloca é que nós temos que mostrar essa realidade, né, de forma completa. A prática da justiça é importante, né, mas não adianta eu simplesmente camuflar usar a prática da justiça como algo para encobrir a minha falta de misericórdia para com o meu irmão, né? E também não adianta eu usar a prática da misericórdia como um elemento para camuflar a minha responsabilidade com a prática da justiça, né? A Bíblia mostra, né, e a gente viu lá em Miqueias, né, que Deus é aquele que sai do seu lugar e vem à terra, mostra que Deus se envolve com a sociedade de forma plena em todas as áreas, né? Quando Cristo vem ao mundo, né, quando ele deixa a sua glória, ele vem para se envolver de forma plena com a sociedade, né? Vem para se opor a toda injustiça e vem para mostrar que a misericórdia em relação ao próximo, a preocupação com o próximo, tem que ser algo importante, fundamental. E por fim, né, não adianta eu praticar justiça, eu mostrar misericórdia com o meu irmão, mas aí é o ponto talvez mais importante, né? A revista inverte, né, mas talvez deveria ser o primeiro, porque é o ponto de partida, né, que é o nosso relacionamento com Deus, né? E o texto exige o quê? Que a gente ande humildemente com Deus, né? Então, aqui eu tenho um elemento ligado ao mandato espiritual, né? Envolve um modo de vida modesto e cuidadoso que vai demonstrar a consciência de Deus, né? A gente pode resumir isso numa pergunta: quanto Deus faz parte da sua vida, né? Às vezes você pode ser um ativista em muitas áreas importantes da sociedade, né? Pode ser alguém que tenha um coração misericordioso, né? Mas Deus é aquele que faz parte de uma pequena parte, né? Ele está ali presente em uma pequena parte da sua vida, né? Ele ocupa ali uma adjacência não muito importante da sua vida, né? E aí você deixa de efetivamente ser um cristão para se tornar um ativista, né? Ou para se tornar uma pessoa boa sob a ótica humana. E nós temos muitas pessoas ativistas no mundo, nós temos muitas pessoas que têm misericórdia no mundo, que mostram isso, mas que nas quais Deus não encontra abrigo, que Deus não está no principal lugar, que Deus não faz parte da realidade cotidiana. Deus, portanto, andar humildemente com Deus é entender qual o lugar que Deus tem na nossa vida, né? Deus não tem um lugar na adjacência, ou não deve ter, né?
Deus não tem um lugar importante na nossa vida, né? Deus tem o principal lugar na nossa vida, né? Então Deus ele tem que fazer parte de toda a nossa vida, né? De todos os nossos projetos, né? Quando eu pratico a justiça que é exigida e que nós vimos, eu faço isso porque Deus ocupa o trono da minha vida. E eu entendo isso, né? A partir do entendimento de quem Deus é na minha vida, eu consigo praticar uma justiça que reflita a glória dele, né? Quando eu entendo que Deus é aquele que deve ocupar o trono da minha vida, eu pratico misericórdia como uma expressão desse amor de Deus que foi manifestado em Cristo. Eu manifesto isso em relação ao próximo. Então, andar humildemente com Deus é entender qual o lugar dele na nossa vida. E aí o salmista diz lá no Salmo 73, 28, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos, né? Deus é aquele que está comigo em todos os momentos da minha vida, né? Ele faz parte dos meus projetos, dos meus sonhos, inclusive das minhas decepções, né? Deus está ali, porque eu entendo que Deus é aquele que governa e que tem que governar todas as partes da minha vida, né? Então, o que Deus requer de nós, né? Ele te declarou, homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Que Deus nos ajude a entender e a viver essas verdades e essas exigências na nossa vida.